Boa tarde, alunos da Escola Estadual Arthur Tiburcio, Passa Quatro, Minas Gerais. Vamos para a semana 3 e 4 do PET de Educação para Cidadania, certo? Certito? Então a gente já fez a 1. A 2. Aqui, ó. Deixa eu ver se é a 2, não é? 2. Certo? Deixa eu diminuir. E 3, 4, certo? Elas são curtas. Um assunto que está sendo bastante falado aí, né? Sobre política, eleições, escolher os candidatos, certo? Um assunto bem atual. Então, o nosso tema é política, objeto de conhecimento sistema eleitoral e regimes políticos, os tipos de regimes políticos, né? Que a gente vivencia. As habilidades de identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado e outras formas de ordenação social. Um regime de governo é, em termos gerais, o modo como um governo comporta-se no poder, podendo ser democrático, autoritário ou totalitário. Então, o tipo de governo que a gente tem, ele pode ser democrático, autoritário ou totalitário. O que seria isso? Vamos dar uma lidinha aqui. Na democracia, acontecem as eleições para a escolha do governante e o povo pode e deve participar das decisões. Então, na democracia, tem as eleições e a gente escolhe o camarada que vai ser o nosso representante. Prefeito, vereador, deputado, presidente, etc. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, certo? No autoritarismo, as normas constitucionais são elaboradas conforme os interesses do grupo ou partido que detém o poder, como as monarquias, os reinos. Então, é um regime autoritário, você não escolhe aquele representante, ele já se impõe, ele é autoritário. Ele tem os interesses dele e faz dessa forma. E o totalitarismo, que é a terceira opção aqui, o regime político está concentrado em uma pessoa que representa a figura de Führer, comandante supremo. Certo? Então, o totalitarismo está concentrado em uma pessoa que representa a figura de um Führer, comandante supremo. No caso que tem a foto do Hitler. Ele chegou ao poder na época dele, né, há umas décadas de anos atrás, na época dos nossos avós, bisavós, e ele comandou um grupo para fazer o tipo que eles queriam, a guerra que eles queriam, certo? Então esse é o totalitarismo. As nossas atividades, perguntinha simples. Aqui no Brasil vivemos num regime político onde podemos participar e escolher nossos representantes políticos ou não? Como se chama esse regime? Então a gente aqui no Brasil vive uma democracia, a gente vive no totalitarismo, na anarquia ou no autoritarismo. Qual que seria? Número 2. Em um país governado por um rei, qual o regime político? É anarquia, democracia, autoritarismo ou roubalheira? Com suas palavras, responda: é correto um eleitor votar em um candidato sem conhecer esse político? Sem analisar as propostas que ele faz? Por quê? É correto alguém votar numa pessoa sem analisar os projetos que ele tem e sem conhecer as propostas dele? Sim ou não e por quê? Aqui a gente já vai emendar o da semana 4. Depois a gente dá uma revisada, certo? Eleição é todo o processo pelo qual um grupo designa um ou mais de seus integrantes para ocupar um cargo por meio de votação. Então, na eleição, no regime democrático que a gente vive aqui no Brasil, no caso, a gente escolhe um ou mais representantes. No caso, dia 15 agora, a gente vai escolher, né,
os pais de vocês, tios, tias, né, os professores, a gente vai escolher um prefeito e um vereador para cada cidade. Então a gente vai votar duas vezes, votar para prefeito e para vereador. Então, designa um ou mais integrantes para ocupar um cargo por meio de votação. Ele ocupa o cargo, mas a política nós todos fazemos. Na democracia representativa é o processo que consiste na escolha de determinados indivíduos para exercerem o poder soberano, concedido pelo povo através do voto, devendo estes, assim, exercerem o papel de representantes da nação. Então, as atividades. Depois de fazer uma leitura atenta, responda. No Brasil, a cada 4 anos, escolhemos os governantes? Sim ou não? Falso ou verdadeiro? A gente escolhe ou não? Verdadeiro ou falso? Número 2. As propagandas eleitorais acontecem apenas pela TV? Verdadeiro ou falso? Pelo rádio? Tá tendo carro na rua? Não tá tendo? Ou só pela TV que acontecem as propagandas eleitorais? Os candidatos vão nas casas pedir votos também? Não sei. É verdadeiro ou falso isso? Número 3. Observe a charge com atenção. Então o menininho ali, o político, está falando: sou um parlamentar da nova política que defende e apoia as famílias. E a maior prova disso é que empreguei toda a minha família e os meus familiares e os familiares dos meus conhecidos. Ele apoia a família, né? A família dele, no caso. Você acha que seria um bom representante do povo esse homem? Sim ou não? Ele está certo em fazer isso? Então, respondam qualquer dúvida, só entrar em contato, beleza, gente? Até mais. Tchauzinho.